Fala pessoal, o vídeo hoje está bastante interessante. Eu vou provar para vocês que qualidade de componente é tudo para o desempenho de qualquer projeto eletrônico que porventura você venha desenvolver. E amplificador não fica muito atrás, tá certo? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o nosso setup aqui. Esse amplificador eu montei com transistores que eu comprei fora aqui do Brasil. É o a mesma referência, 2SC5200 e 2SA1943, ok? Então eu comprei um lote desse transistor fora, que chegou há poucos dias aqui. Eu vou mostrar para vocês da diferença de um lote que eu tenho de um amplificador montado com transistores que eu comprei aqui no Brasil. Esse transistor que eu tô, esses dois transistores aqui, eles não são falsificados, mas são vendidos aí no Mercado Livre com preço até atrativo, ok? Mas eu vou explicar por que existe uma diferença para esses aqui. Esses aqui são transistores de primeira linha, ok? Eles só são vendidos se você comprar a caixa fechada na mão do fabricante, ok? Então foi o que eu fiz. Eu fiz uma análise desse componente com esse aqui e a gente vai começar a fazer uma análise aqui subindo a frequência até chegar à frequência de 20 kHz, que é a frequência máxima que a gente pode trabalhar no áudio, né? Para você ouvir o áudio, tá certo? Digamos assim, entendeu? Então tá na faixa de 20 a 20. Então eu vou mostrar para vocês a diferença de um transistor de primeira linha para um transistor de segunda linha, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui setando. Nós estamos aqui com com carga de 4 ohms, tá? Dois resistores em série de 8. Então 4 ohms aqui, 4 ohms aqui. Então vamos lá verificar o desempenho. Eu estou com a mesma fonte de alimentação servindo para os dois e estou com a mesma fonte de sinal para poder alimentar os dois amplificadores, ok? Tá aqui, entrando o branco no amplificador que tem os transistores originais e o vermelho no que tem o transistor original, mas porém vendido aí como novo, mas é refúgio de fabricação. Então vamos ver a diferença. Então vamos subir aqui a frequência. Vamos colocar aqui 20, 60 Hz. Ok? 60 Hz. Então os dois estão com 60 Hz, tá? Eu não vou nem abusar muito. Então deixa eu diminuir aqui para poder a gente perceber a forma de onda. Então tá aí a senoidal. Então você observa que uma tá bem próxima à outra, tá? Vou colocar mais próximo. Então você vai observar que elas são bem parecidas, né? Bem próximas. Então estou com o limite de corrente baixo aqui. Deixa eu ajustar novamente. Então tá aí, ó. Tá com a corrente máxima da fonte de alimentação. Então você tem um ceifamento de certa forma uniforme, né? Deixa eu botar aqui. Então tem uma residualzinha, mas isso tá ok. Então eu tenho uma potência do Classic 20, né? Observe que o azul ele tá tendo maior potência. Eu tô com 20, ele não ceifou. Já o de baixo já entrou em ceifamento, ó. Ele ceifou agora. Então eu tenho o canal azul, que é o canal lá que tem a original,
E o canal vermelho, no caso você vai ver lá o amarelo, né? Mas eu falo a ponteira vermelha, que é o canal amarelo, e o canal azul. Então você já tem essa discrepância aí em relação a 60 Hz, ou seja, o comportamento do amplificador tá ok? Tá tudo tranquilo, tá tudo funcionando, ele tá estável, ele tem um som grave maravilhoso, mas a coisa começa a ficar apertada agora. Eu vou seguir agora com a frequência de 1 kHz, tá? Então, deixa eu subir o sinal aqui. Eu estou com o sinal de 1 kHz, vou abrir aqui a... Então observe que a senoidal a 1 kHz, elas são bem próximas, né? Vou botar um volume aqui de 16 volts na saída. Então se observa uma característica semelhante das duas formas de onda aí, dos dois canais. Então, ó, observe o ceifamento em 1 kHz. Aqui você tem um ceifamento e aqui você já tem meio arredondado, ok? Isso é sinal que o transistor ele já não está trabalhando dentro das especificações técnicas, isso no amplificador, tá certo? Então vou aumentar agora para 10 kHz, vocês vão entender. 10 kHz. Tempo de divisão. Eu tô com os dois canais funcionando, tá, gente? Então tá aí, ó. Vou abrir mais o sinal. Então tô com 10 kHz aqui. E observe o ceifamento do transistor original para o transistor de segunda linha, né? De terceira linha, o refúgio que a gente faz. Então ele já começa a apresentar problemas em uma frequência maior. E agora eu vou para 20 kHz para vocês entenderem aí como é que tá o amplificador. Vou botar aqui 20 kHz. Tô aí em 20, vou abrir também mais um pouco. Então a 20 kHz vamos entrar no ceifamento, ó. Ó. Então você observa que o ceifamento do amplificador tá perfeita lá, ó, do de cima, ceifando aí a 20 kHz, e o de baixo já tá modificando toda a forma de onda. Então, gente, é isso que vocês levam para casa quando você compra um amplificador sem nenhum cuidado na sua fabricação. Então a escolha do componente eletrônico é preponderante para a qualidade do áudio que você escuta, ok? Então não existe milagres. Então quando você vê um amplificador com preço lá embaixo, vendendo aí no Mercado Livre, fora de especificação, você vai levar isso para casa, ok? Então isso daí, gente, é uma forma de vocês perceberem que o amplificador ele tem que ter um controle de qualidade. Não adianta você estar martelando, querer pagar um valor que realmente é fora de cogitação. Só para você ter ideia, esse par, cada um custou 4 dólares e 35 cents cada um. Então 8 dólares e 70 cents. Vamos arredondar para 9. Isso já com o componente aqui no Brasil, tá? O preço dele com as taxas de importação e com o frete. Então ficou 9 dólares. Então, vamos supor que o dólar está 5 reais. 9 vezes 5, 45. Ou seja, esse par custou 45 reais. Já esse par, eu não estou podendo tirar que ele está no dissipador, mas foi comprado o transistor na mão aqui do Mercado Livre, ok? E observei esse detalhe, cada um custou 11 reais. Então 22 reais o valor do par, perto de 45 reais
Então, gente, não tem como fazer milagre. Para mim, o fazer amplificador, projetar amplificador, fornecer amplificador, é o prazer, é o que vocês escutem o som com qualidade. Então não me interessa ter preço para você ficar comparando com o preço de Mercado Livre, que para mim não funciona. Eu tento fazer o máximo possível nos amplificadores que a gente faz aqui. Eu tenho um cuidado danado para fornecer amplificadores testados. Existe um investimento aqui, não só na parte de projeto, mas na parte de controle de qualidade, investindo em equipamento de medição, fazendo o melhor possível para que vocês tenham um melhor amplificador na mão de vocês. Então você observa que, às vezes, o que é um amplificador um pouco mais caro em relação a um que você vê como cópia aí no Mercado Livre, vendendo aí eu inclusive ia fazer teste com um aqui, mas eu desisti de fazer para não fazer propaganda. E também, como eu estou movendo uma ação contra a pessoa que copiou o Classic 20, eu não vou entrar em detalhes mais aqui no canal, até para não dar pólvora aí pro pessoal. Tem muita gente inscrito no canal que prestigia o nosso trabalho, que para mim é isso que conta. Eu normalmente não avalio os inscritos, mas eu observo que tem muitas pessoas, minoria é claro, que entra em contato comigo para dizer que o cara tá certo, o que ele está fazendo é um procedimento correto de cópia. Então a gente tem que entender o seguinte: quando o projeto é autêntico, você não tem que ficar mensurando preço. Primeiro, paga quem quer. Ninguém é obrigado, ninguém é compelido a comprar um amplificador, mas também eu não sou obrigado a ficar ouvindo de certas pessoas que o amplificador poderia ser mais barato. Ninguém sabe o custo de cada pessoa. Então uma pessoa que pega um projeto de uma outra pessoa e copia ipsiliter, ele pegou a placa e copiou a placa. Ele não fez nenhum tipo de mexer em... Nem isso ele fez, se deu trabalho. É tipo da pessoa oportunista, né? É característica dessa pessoa fazer isso. E ele se vangloria porque o preço dele é baixo. É claro, ele não investe em pesquisa, não investe em equipamento, não investe em nada. Não tem pós-venda, o amplificador comercializado não tem um controle de qualidade. E eu estou mostrando para vocês aqui, ó, uma simples verificação. Olha que eu nem fiz com onda quadrada, mas vamos fazer com onda quadrada aqui, para a gente não ficar aqui também. Onda quadrada, os dois amplificadores a 20 kHz, tá? Que é o nosso slew rate, ó. Aparentemente, ó, ele vai se comportar dessa maneira, ó. Ok? Por que isso? Porque os amplificadores já estão com filtros instalados. Então os filtros vão interferir nessa frequência de 20 kHz. Quando a gente faz o teste de slew rate, a gente tira o filtro de entrada e o filtro de saída. Então não é nenhuma mágica. Então o teste que vai dar a qualidade do amplificador não é o teste do slew rate. O slew rate é para projeto, quem trabalha com projeto, para medir a velocidade dos transistores, se estão corretos ou não. Porém, se você botar esse amplificador com todos os filtros instalados no meu que aqui, eu usei um artifício que é bastante interessante. A gente utiliza o analisador em domínio da frequência para a gente verificar os harmônicos, mas também é permitido eu olhar no domínio do tempo, ou seja, eu consigo ver o tamanho da largura de banda do amplificador, quando ele começa a ter perda e quando ele começa a trabalhar dentro da faixa. Ou seja, esse amplificador aqui, ele dentro da faixa de 20 a 20, ele praticamente
não tem perda alguma, é plano. E esse aqui também é plano, mesmo com esses transistores instalados. Só que acontece o seguinte: quando a gente pega um transistor com uma determinada referência, ou seja, com referências modificadas, a gente tenta fazer um ajuste nas compensações do amplificador, ok? Então, para mim, não tem muita diferença de um transistor para o outro, desde que esse daqui ele tenha proximidade com esse. Então, para investimento em um amplificador trivial que você pode encontrar aí na internet, aí, comprar eles na mão aí de terceiros, para um que você compra aqui na minha mão, é essa, porque eu não estou em busca de similaridade de preço, nem de proximidades. Isso aqui não é um produto de prateleira, não é um produto feito a nível industrial, que é para larga escala. Isso aqui é um produto artesanal, em que a preocupação maior é fornecer qualidade. Então, quando a gente utiliza transistores com boa procedência, nós trabalhamos com total segurança e a gente evita determinados ajustes desnecessários. Porque toda vez que você coloca uma compensação, você mexe em fase, mexe em ângulo de fase, você mexe em largura de banda, você mexe em várias etapas do amplificador. Então, para você ressintonizar isso aqui, dá muito mais trabalho, ok? E às vezes você pega transistores com procedência realmente duvidosa, que você bota, ele vai funcionar durante um tempo, depois ele vai queimar. E aí você vai dizer, o amplificador não presta. Então, gente, quando a gente tem um nome a zelar, a gente tem que se preocupar com esses detalhes, tá certo? Então, é por isso que eu adotei aqui uma política de testes de lote de transistores. Eu não estou dizendo que os transistores que vêm para cá, para o Brasil, são ruins. Eu estou falando, comparando com um transistor que a gente compra de primeira linha, ele tem uma diferença, vocês perceberem, inclusive nas frequências mais altas, ok? Então, se ele está com preço mais lá embaixo, é sinal que existe algum problema, ok? Existe um problema de lote, existe um defeito bem pequeno do transistor, mas existe esse problema, ok? Ele tem um erro de conformidade, enfim, existe um problema. Mas se esse problema não afeta a qualidade do áudio, é o que me interessa. Ele começando a afetar o lote, começando a afetar a qualidade do amplificador, eu já não pego mais na mão desse fornecedor, ok? Então, hoje a briga é você atrás de componentes originais. E dentro dos originais você ainda tem o de primeira, segunda e terceira linha, ok, gente? Então, é isso que eu quero no vídeo, demonstrar para vocês que um amplificador ele tem uma resposta de frequência bem similar. Esse aqui é um transistor de boa qualidade, porém existe um defeito de fabricação. Esse aqui utiliza esses originais de primeira linha, então eu não percebi muita diferença. Então, se você botar no ouvido, é imperceptível, ok? E observe que eu estou utilizando as mesmas características de um com o outro. Ok, pessoal? Então, por favor, as pessoas que apoiam esse tipo de postura na internet, aí, o pessoal apoiando quem pega um produto dos outros e copia e baixa o preço, e ele se torna uma competição desleal, eu quero deixar bem claro que os transistores que a gente utiliza, o material que a gente utiliza, são materiais verificados antes da instalação. Não é uma coisa que você faz e que a gente vai destoar um do outro, ok? Então, quando você compra um amplificador aqui na PWT, você pode ter certeza que eles foram testados. Foram gravados vídeos, nós temos todas as análises do amplificador, por isso que às vezes demora de chegar na casa de vocês, porque eu tenho esse cuidado. Como eu digo para você, é um produto artesanal que você vai comprar e vai ter o prazer de montar o seu próprio amplificador. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fica um abraço a todos vocês, muito obrigado pelas visualizações dos nossos vídeos e até a próxima.